Bem-vindos ao canal Evangelho as Boas Novas de Deus. E hoje eu quero fazer a exposição apenas de 3 versículos, que se encontram no Evangelho segundo escreveu o evangelista João. O Evangelho de João não é um evangelho sinótico. E aí o que isso quer dizer? Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos. Tem uma mesma, poderíamos dizer assim, uma mesma didática. Por mais que tenham objetivos diferentes, até mesmo público. Mas o Evangelho de João, ele acredito que foi escrito por João, o evangelista João. E como também, não só o Evangelho, como algumas epístolas também foram escritas por ele. E o objetivo de João principal é apresentar a divindade de Cristo, Jesus era Deus. No primeiro capítulo, que é o que nós vamos expor, apenas 3 versículos, ele vai iniciar exatamente dessa forma. No princípio era o verbo. Se nós fizermos um paralelo com Gênesis, nós vamos ver, vou abrir aqui só para a gente fazer esse paralelo, nós vamos ver mais ou menos um caminho semelhante, No caso, sim, o primeiro livro, a Torá, Pentateuco, na verdade. Você vai ver que no capítulo 1, se você tiver uma Bíblia, e o versículo 1, você vai ver: no princípio Deus criou os céus e a terra. João, ele vai seguir mais ou menos um paralelo do que foi escrito no livro de Gênesis. Ele vai dizer assim: só que lá no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui ele diz que no princípio era o verbo, Jesus, Jesus estava com Deus. Jesus era Deus, Então aqui fundamentando a Trindade. Tendo dito isso, o nosso objetivo são a partir do versículo 10. Vai ser uma exposição textual. Então eu não vou expor todos os versículos do 1 até chegar ao 10. Eu vou expor somente esses 3 versículos aqui. Textual, vamos explorar esse texto, e expositivo, vamos explorar, por mais ser textual, mas vamos expor esses 3 versículos. E aí daí a ideia do título do vídeo ser Jesus, em Jesus nós recebemos uma nova vida, e nós vamos ver o porquê dentro desse versículo, O Harold Linton, classifica essa parte do texto, esses 3 versículos, como sendo, trazendo como foco a missão de Jesus. Nós vamos observar isso aqui também, dentro desse texto. Mas, uma coisa interessante a ser observado é que Jesus, a Bíblia, ela é o centro de muitas heresias, contemplamos aí. E depois do neopentecostalismo, então, na história já houve muitas heresias com referência à Bíblia. Mas depois do pentecostalismo, muitas mais heresias surgiram. E hoje nós temos heresias extraordinárias, Ou poderíamos dizer assim, interpretações da Bíblia diferente da forma mais reformada ou tradicional, poderíamos dizer assim. Uma interpretação não tanto tradicional do que nós temos. E aí nós chamamos isso de heresia, quando não está de acordo com o que durante a história foi visto e interpretado. Então nós chamamos de heresia. Então Jesus, o mundo viu Jesus e vê ainda hoje de muitas formas, existe Jesus para todo tipo de gente, poderíamos dizer assim, a partir da sua ótica, como ela observa e enxerga quem foi, os objetivos, o que fez. Então, no desenvolvimento
da própria história, você vai ver várias interpretações ou o objetivo dele a partir que ele veio para ser um exemplo e assim sucessivamente, né? E eu perguntaria até, né, antes da gente iniciarmos, como você, no caso, vê Jesus, né? E perguntaria também se você sabe qual que é a missão de Jesus, né? O que Jesus veio, esse personagem, poderíamos dizer assim, Jesus, o que ele veio para fazer por sua vida e passar a ter um novo significado na sua vida a partir de quem ele é para você. Então, versículo 1 ao 13, eu vou ler, né? O texto diz que o verbo, nós já vimos que esse verbo é Jesus, né? E é Deus, né? O verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, só esses 4 versículos, né, do 10 até o 13, 4 versículos, a gente vai expor eles. Então, aqui nós vemos, como Harold Limington topificou no seu esboço, a Bíblia em esboço, ele viu aqui a missão de Jesus, né? E aí, qual seria então a missão de Jesus? Para o que Jesus veio fazer, né? E fazendo um paralelo aqui, saindo desse texto e dentro ainda do próprio Evangelho de João, né? Nós devemos entender que o objetivo principal redentor de Cristo, o que Jesus veio para fazer, o seu princípio, o principal objetivo foi, ele veio para salvar os pecadores. João, logo lá na frente, né, esse versículo aqui, esse capítulo e esse versículo, ele é um versículo bem lido, bem conhecido, né, que é João capítulo 3 e o versículo 16. Ele vai dizer exatamente o que ele veio fazer, né? E o texto diz que Deus, ele amou ao mundo, né? E traz a colocação de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio para quê? Qual é então a missão de Jesus? É para que nós alcancemos nele, crendo, a vida eterna. Quando nós vamos para um texto também bem conhecido, esse texto também aqui, ele é no encontro que Jesus teve em Lucas no capítulo 19, nós vamos ter outro encontro de Jesus. Lucas é o evangelho, o terceiro evangelho, né? No encontro que Jesus teve com um publicano chamado Zaqueu, ele vai se encontrar com Zaqueu deseja ver ele, né? E Zaqueu vai correr, o versículo 4, e sobe em cima de um símbolo, né? Aqui na minha Bíblia traduz como uma figueira, né? Uma figueira que dá fruto, considerado de menor qualidade aqui na notazinha de rodapé. E o que acontece? Quando Jesus chega nessa figueira, que ele sobe, né? Jesus manda que ele desça e vai até a casa dele. E ali Zaqueu reconhece as suas falhas, né? E até expressa isso de uma forma, traz essa expressão de fé prática, né? Versículo 8, ele diz: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus reconhece que
ali tinha chegado a salvação, né? Jesus vem para salvar e buscar e salvar aqueles que haviam perdido, a parte daqueles que creem nele, né? Como diz aqui, ele amou o mundo de tal maneira para que aqueles que creem nele não pereçam, mas alcancem a vida eterna. No versículo 10, quando Jesus reconhece que havia chegado salvação naquela casa e que ele também, mesmo sendo publicano, era filho de Abraão, né? Cobrador de impostos a serviço de Roma. E aí ele traz aqui mais uma informação sobre a missão de Jesus. O versículo 10 diz: porque o Filho do Homem, fazendo referência ao próprio Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então qual é a missão de Jesus? Ele veio para buscar e salvar o que havia perdido. E é uma expressão do amor de Deus, em que Deus dá o seu próprio Filho para morrer no lugar dos pecadores. Quando nós chegamos aqui em João, no versículo 10, né, nós vamos ver que aqui nós encontramos dois grupos de pessoas. Nós vamos encontrar o grupo de pessoas que vai crer, aqueles que não vão crer, e aí a partir daqueles que creem, o texto de João apresenta a mudança de situação. Todos nós somos filhos, né? E aí todos nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou a partir de Adão e Eva, e daí deu sequência a multiplicação. Houve a multiplicação e nós estamos aqui. No entanto, para nos tornarmos filhos de Deus, há uma necessidade de uma mudança, que essa mudança existencial, que Jesus chamou diante de Nicodemos de um novo nascimento, é o que nos garante que nós somos agora filho de Deus e saímos de uma condição de criatura para filho. E aí o que acontece? Nós vamos ver o primeiro grupo de pessoas, que são os que o rejeitaram, versículo 10 e 11, né? E é preciso entender que não somente naquela época, mas o mundo e até mesmo as pessoas de seu próprio país não entenderam Jesus. E aí o versículo 10 vai dizer assim, o texto diz, né? Lembrando que nós já vimos no versículo 1 que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é Deus, a divindade de Cristo. Então quando nós voltamos para o versículo 10, diz assim: o verbo estava no mundo, a encarnação, né? Jesus foi concebido a partir de uma virgem, né, que o Espírito Santo a envolveu, e Jesus nasceu. Então o verbo estava no mundo, Jesus estava no mundo. E aí o texto, a continuidade do versículo 10 diz: o mundo foi feito por meio dele. Então Jesus era Deus e Jesus, ele criou o mundo. Quando nos voltamos para o autor aos Hebreus, quando o texto diz, inclusive no capítulo 1, que Deus já havia falado. O primeiro versículo é um versículo bem autoexplicativo, porque o versículo vai dizer exatamente, o nosso objetivo é o versículo 2. Diz que no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes, quer dizer, Deus enviou pessoas. Os profetas, eles eram os mensageiros, eles levavam a mensagem de Deus ao povo. Os sacerdotes levavam a intercessão do povo a Deus, e os profetas levavam a mensagem de Deus para o povo. E Deus falava através dele, né? E falou de várias vezes, de muitas maneiras. E aqui nós vemos, o mundo foi feito por meio de Jesus, né? Que é o verbo, e ao mesmo tempo, João 1:1, ele é Deus. E aí o texto vai dizer: nestes últimos dias, quer dizer, antes Deus falou através dos profetas, mas agora, porém, ele falou pelo meio do Filho, o verbo que estava no mundo, a encarnação.
e esse a quem designou herdeiro de todas as coisas. Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Então o texto diz aqui, o mundo foi feito por ele, tudo pertence a ele, e inclusive também através dele Deus fez o universo. Hebreus 1 e versículo 2. Mas na continuação ainda do versículo 10 diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, Jesus, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu, né? O mundo do qual ele se apresentou, né? A Palestina, o seu ali ao redores, né? Como também depois do evangelho se espalhar. O texto diz que o mundo não o conheceu. O apóstolo Paulo, ele diz ele traz um dos fatores pelos quais muitas pessoas não conseguem chegar ao conhecimento, a conhecer a Jesus, né? Em Romanos, no capítulo 10, caso eu não esteja enganado, o texto vai nos dizer que para que se conheça, né? O texto aqui diz que o mundo não o conheceu. Em Romanos, no capítulo 10, o versículo 14 diz: pois como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, assim como está escrito, como são belos pés dos que anunciam as boas notícias. Então, o evangelho, ele deve ser anunciado. Jesus contou até uma parábola das sementes que caíram em vários solos, e só aquele que caiu em terra fértil, né, em boa terra, gerou o fruto. No entanto, qual é a atuação, a influência, né, para impedir que o mundo conheça a Jesus? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4, ele diz: nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, né, daqueles que não creram, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então, quem é o Deus desse mundo? Satanás. Ele cega o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho, a boa notícia, né, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós vemos que uma das funções do inimigo de nossas almas é cegar o entendimento das pessoas, para que elas não venham a reconhecer, né? Então, o mundo não conheceu a Jesus. E aí, o versículo 11 vai aprofundar esse diálogo, né, da rejeição. E aí o versículo 11 ele vai dizer assim: veio para o que era seu. Se nós formos ver o versículo anterior, versículo 10, vai dizer que mas o mundo não o conheceu, né? O verbo estava no mundo, né? O próprio Jesus, né? E este foi feito por meio dele, o mundo, mas o mundo não o conheceu, né? Quando nós chegamos no versículo 11, ele veio para o que era seu. O que era seu? O mundo todo, porque ele criou o mundo todo, inclusive as criaturas, né? Os seres humanos, né? Veio para o que era seu, porque tudo pertence a ele, né? Ele é o Criador, ele é Deus, tudo pertence a ele. Mas veio para o que era seu, nesse caso aqui, o seu é o mundo, né? Tudo pertence a ele. E a ideia de que todo mundo foi criado por ele. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,16, ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Então tudo foi criado por Deus, nos céus
sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, soberanias, principado, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo o pertence. Ele veio para o que era seus, né? Então daí ele veio para o que era seu, que lhe pertencia, porque ele é o criador de todas as coisas. E os seus, agora os seus de forma mais específica, né? Os judeus, né? Não receberam. E o que foi que o texto diz? O que a Bíblia diz que os judeus fizeram? Os judeus rejeitaram a Cristo, não quiseram, principalmente a classe religiosa, fariseus, os escribas, os saduceus, né? Não quiseram saber de Jesus, rejeitaram Jesus, né? Rejeitaram Jesus, formaram um plano ali, além de rejeitarem, formaram um plano, e desse plano prenderam Jesus lá no Getsemane. Jesus vai ser preso, né? Escolheram Barrabás ao invés de Jesus, né? Então trocaram Jesus por um bandido e no fim último crucificaram uma morte cruel, gentia, uma morte romana através da crucificação. Então, além de não receberem, né, os judeus ainda fizeram tudo isso com ele. Mas o texto traz o segundo grupo de pessoas, né, que vai ser aqueles que o receberam, né, que é aqueles que creram nele e ao crerem nele se tornaram filhos de Deus. O versículo 12 ele vai começar exatamente dessa forma. Mas, né, quer dizer, ele veio para o que era seus, né, versículo seu, e eles não receberam, mas, né, aí aqui ele vai mostrar que houve também a exceção. Houve aqueles que vão crer nele, que vão receber, né? Mas a todos quantos o receberam, né? Nesse caso, a todos aqueles que reconheceram quem era Jesus, e aí houve muitos que reconheceram quem era Jesus. Nós acabamos de ler um texto aqui em Lucas, no capítulo 19. Nós vemos que Zaqueu reconheceu, Mateus na coletoria de impostos reconheceu, o cego de Jericó reconheceu, mesmo não tendo vista, né? Em Marcos capítulo 10, versículo 46, a partir do 46, caso não esteja enganado, ainda diz assim: Jesus, filho de Davi, reconhecendo a promessa messiânica, né? Tem misericórdia de mim. Então, alguns reconheceram quem ele era, né? Que Jesus ele era o Messias. E esses que o reconheceram, né, esse segundo grupo de pessoas, primeiro o grupo dos que rejeitaram, agora o grupo dos que o receberam, né? O texto diz: deu-lhe o poder. Aí o que é esse poder aqui? Esse poder é o dom da salvação. É o dom da salvação, que é o que vai converter o homem, né, de uma situação de condenação para uma situação de redenção, como também vai tirar o homem de uma situação de criatura para que ele se torne agora filho. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele diz no Evangelho, no livro aos Efésios, né? No capítulo 2, versículo 8, que exatamente a expressão desse dom da salvação. Ele vai dizer que porque pela graça vocês são salvos, né? Quer dizer, não é algo operado por mim, mas é graça, né? Favor imerecido de Deus. Nós somos salvos, né? E isso é mediante a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E, né, a graça e a fé não provém de você, mas é um dom de Deus, né? Então, os que o receberam, ele deu o poder, quer dizer, o dom da salvação através da fé. E aí, qual é o resultado? O versículo diz: de serem feitos filhos de Deus. Então,
O que o texto está dizendo? Você deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. E qual é a condição para isso, né? Essa convenção de deixar de ser criatura para passar a ser filho, né? E aí o critério é crer em Jesus Cristo. E quem gera essa crença? A palavra, a fé, né? E essa graça é Deus que gera na vida do homem, né? E aí, através desse critério, o texto, o apóstolo Paulo ainda, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, ele diz assim: pois todos vocês são os filhos de Deus, o meio, né, da crença, mediante a fé em Jesus Cristo, né? E aí, agora nós somos filhos de Deus, né? Nós cremos nele, que é o que o texto, o versículo 12 diz. Mas todos quanto receberam, quer dizer, aqueles que o reconheceram, né? Creram no nome dele, né? Deu-lhes a prerrogativa de tornarem filhos de Deus. E aí, como isso acontece? Como é que eu me torno filho de Deus? É exatamente essa quebra de que não é o homem, mas é o próprio Deus que torna as suas criaturas filho dele, né? E nós vimos a condição era crendo, né? O versículo 12, creram no nome de Jesus, né? Creram em seu nome, creram em Jesus, que Jesus era o Messias. Aí o versículo 13 diz: os quais, né? Como se dá o processo de adoção, que é um processo espiritual. Vamos ver que é um processo espiritual. E ele vai quebrar toda a ideia de que o processo, como o Pelágio ele pregou, que seria um processo a partir do próprio homem, sinergista, né? Podemos dizer assim. E aqui o texto vai mostrar que esse processo de adoção de filhos de Deus é um processo monergista. O texto, por mais que tenha a ideia de sinergismo, a ideia do crer, né? Mas quem gera essa fé, que é graça, é o próprio Deus, não é o próprio homem. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 8. E o texto diz: os quais, né, o processo de adoção, que é um processo espiritual, não nasceram do sangue, quer dizer, não nasceram da geração, nós não nos tornamos filhos de Deus a partir de nós mesmos. Por exemplo, eu gero alguém a partir do sangue, e aí esse alguém é filho de Deus. Não é essa a condição, né? A questão dos laços sanguíneos, nem da vontade da carne, quer dizer, não, eu agora sou filho de Deus, né? Meritocracia, eu mesmo dizer, agora eu sou filho de Deus, no caso pelas minhas próprias forças, eu sou, né? E nem pela vontade do homem, não, eu quero, nem é pelo que eu faço, né? A vontade da carne, através das obras da natureza humana, nem pela vontade, não, agora eu quero e eu sou, não. Mas aí o texto vai explicar, mas, né, de Deus. É Deus quem regenera esse homem. Ainda lá no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. O capítulo 1 então é excepcional para ele explicar isso. Mas no capítulo 2 ele vai dizer exatamente isso. A condição que o homem se encontra quando está distante de Deus, Efésios 2:1, né? Ele deu vida, ele lhe deu a vida, né? Esse novo nascimento. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês se encontravam nas suas transgressões e pecados, e ele deu vida a vocês. Então, é Deus, né? Mais de Deus. Nem da vontade do homem, mais de Deus. É Deus quem gera esse homem, né? Que gera esse novo homem, essa regeneração, essa nova criatura, essa convenção espiritual. E ainda o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23, ainda vai além, né? Porque vocês foram regenerados, quer dizer, vocês nasceram de novo, né? Ele regenerou vocês. Não de semente corruptível, né? Mas de semente incorruptível.
E aí ele traz o meio. Qual foi o meio? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Né? Então é o próprio Deus quem gera esse novo homem, né? Essa nova criatura. E aí, diante disso, a pergunta que se faz, para não ficar vazio o texto, é o que eu posso tirar de tudo isso aqui para a minha vida, ou melhor, que aplicação eu posso fazer à minha vida, ou o que isso tudo tem a ver comigo, né? A primeira coisa é que eu devo viver uma vida, procurar viver uma vida que agrade a Deus, né? Porque se existe um dualismo, né? Como eu disse, o diabo ele cega o entendimento. Então a atuação do inimigo de nossas almas é impedir que o homem venha a entender o evangelho, né? Que o homem não entenda o evangelho. E como é que ele faz isso? É cegando o entendimento, é roubando, é matando, é destruindo, né? É conduzindo o homem para distante de Deus. E que com isso, né, faz com que as pessoas se distanciem de Deus. Então o diabo, né, ele procura atuar para que nós não venhamos a entender o evangelho. E a menos que Deus gere a vida, as pessoas não conseguem compreender, porque o diabo ele atua dessa forma. A segunda coisa que nós podemos trazer como aplicação é que como o Criador do mundo, né, como Criador do mundo, tudo pertence a Deus, tudo pertence a Jesus, né? Por quê? Porque como Criador nós somos criaturas de Deus. E o desejo de Deus é que nós não só sejamos suas criaturas, mas que nós sejamos seus filhos, filhos de Deus, e não somente criatura de Deus. A terceira coisa que nós podemos observar é que o homem não gera a sua redenção, mas ele necessita receber exatamente o dom da fé, né? Deus precisa o conceder um dom, né? A fé é um dom, esse dom para que você creia, né? E aí exatamente em cima disso, muitas pessoas até que não confessaram Jesus como Salvador, mas elas dizem que quando morrer vão para o céu porque elas fazem caridade, mas a salvação não é exatamente através de caridade pelo que eu faço, mas a salvação é um dom de Deus, é graça, não é pelo que eu faço. Eu faço as boas obras porque eu sou salvo, e eu não faço as boas obras para me salvar, mas é consequência da minha salvação. Por quê? Porque o estado do homem, daí ele não conseguir gerar sua própria redenção e necessitar receber a graça, é porque o estado do homem é um estado pecaminoso. O homem é escravo do pecado, ele vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. Jesus disse isso exatamente no Evangelho ainda aqui de João, no capítulo 8, versículo 34. Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então o homem ele é escravo, ele não consegue sair. Um escravo, a menos que ele seja comprado, ele não consegue ser libertado. É o que Jesus fez, ele comprou a nossa vida, ele nos redimiu, né? E Romanos capítulo 3, Paulo escrevendo aos Romanos, né? No capítulo 3, versículo 23, ele diz que a condição é que todo mundo se encontra no mesmo patamar de condenação, devido a todos terem pecado, e todo mundo necessitam da glória de Deus, receberem a glória de Deus na sua vida. E precisa que Deus ele regenere esse homem, né? Porque caso contrário, e aí até mesmo com referência ao ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo ele atua como ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A atuação do Espírito Santo na regeneração, né? E o apóstolo Paulo, ainda em Romanos, ele mostra que o homem não deseja Deus. O homem que vive debaixo do pecado, se ele não for agraciado com a graça, se a graça não atuar na vida dele, seja ela resistível ou irresistível, de acordo com a visão monegista ou sinergista, arminiano ou calvinista, né?
ele não se volta para Deus. Quando Paulo ele coloca em Romanos todo mundo no mesmo patamar, tanto ele coloca tanto os judeus quanto os gentios numa mesma condição, ele diz, Romanos 3, a partir do 10, ele diz, porque está escrito, não há justo, né? Não há justo. Deixa eu só abrir aqui para ver se eu botei aqui o versículo correto. É isso mesmo. Botei 11 aqui, mas é a partir do 10. Como está escrito, não há justo. Então, ninguém é bonzinho por si próprio a ponto de alcançar a salvação. E o texto não há nenhum sequer. Não há quem entenda, né? As pessoas elas não entendem a mensagem do Evangelho. Elas não buscam a Deus. Mas ao contrário, a condição geral, seja judeus ou gentio, é que se desviarem e juntamente se tornarem inúteis, não há quem faça o bem e não há nenhum sequer que pratique a bondade, né? E aí outra aplicação, então a condição do homem não consegue por si só chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ele necessita que Deus atue na vida dele e que seja alcançado através da sua palavra, gerando fé no seu coração, e o Espírito Santo atuando, convencendo ele. E esse meio é Jesus, né? A outra aplicação é essa. Só Jesus, ele é o caminho para esse novo nascimento. Ele é o caminho. Jesus ele disse em João no capítulo 14 e o versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem esse novo nascimento a não ser através de Jesus Cristo. E em João, no capítulo 7, versículo 38, diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, né? É exatamente a água viva que ele ofereceu à mulher samaritana. Da água que eu lhe der, você nunca mais vai voltar a ter sede. E aqui no capítulo 7, versículo 38, ele diz que se crê nele, né? Como diz a Escritura, como as Escrituras falam sobre ele, que ele era o Messias, né? E o que ele também havia dito, vão fluir rio no seu interior. E ainda em João, no capítulo 10 e o versículo 10, ele diz assim que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Mas no entanto ele veio para que tenham vida, né? É uma nova vida, né? Regeneração, e a tenham em abundância. Então é isso que Jesus oferece. É essa a missão de Jesus. E é isso que o ser humano ele precisa entender. Precisa entender que dentro dele existe um vazio, e esse vazio se dá pela sua condição. E a condição do homem é criatura. Ele é criatura, ele foi criado por Deus. Jesus criou todas as coisas. Nós somos criaturas. No entanto, o que Deus quer é nos tornar seus filhos. E para que ele nos torne seu filho, nós precisamos crer que o que Jesus fez, que o que Jesus realizou, que tudo que Jesus proveu, né, é a verdade. E aí, passando a crer nele, né, Deus nos gera como seus filhos. Não por nossa própria vontade, e não pelos nossos próprios méritos, não pelo que eu venho a fazer, mas é através da graça. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, o que o versículo diz aqui é que ele nos trouxe uma nova vida, e essa vida é uma vida abundante. E aí nós passamos a ser filhos de Deus, e aí temos acesso a ele para clamá-lo como Pai. E através dos méritos de Jesus nós encontramos a salvação. Então é isso, se volte para Cristo, entrega a tua vida a Ele, né? E Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Não estou falando aqui na ideia de prosperidade, mas vai dar um novo sentido. O mundo procura isso. De onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual é o sentido da vida. E o sentido da nossa vida tem que ser Jesus.
Quando você chega até Jesus, você encontra o verdadeiro sentido para a sua vida. E nesse novo nascimento, você passa a ter uma cosmovisão de mundo totalmente diferente, que foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que tinha o judaísmo, era judeu e tinha e era religioso. No entanto, Jesus deu um novo sentido à sua religião. Jesus passou a ser a verdadeira existência do apóstolo Paulo, e ele dedicou toda a sua vida a isso, até ser morto pelo Império Romano, né? Ser assassinado, mas não desistiu, convicto na missão e no novo mundo, na nova compreensão, cosmovisão de mundo que Jesus Cristo o deu quando teve um encontro com ele. Então é isso, que Deus ele possa abençoar a sua vida grandemente, e que você possa a cada dia mais buscar ter intimidade e conhecer mais a Deus, né? Chegai-vos a Deus e ele vai se chegar a vós. Que Deus possa abençoar a sua vida.